Eles é o Max Rodrigues, quem sabe o Vitor para pegar e classificar o Galo para a decisão da Copa Libertadores. Max para a bola, Vitor! Então, Fabrício Calazans, há quanto tempo na Itatiaia? 4 anos e 1 mês. Entrei lá em março de 2010. Aí, como estagiário, eu fiquei cerca de 1 ano e meio, assim. E agora, em outubro, vai completar 3 anos como contratado, né? Bacana. Então, é mais ou menos essa média, assim. Então, você chegou lá como estagiário? Como estagiário. Já tinha trabalhado em algum lugar antes? Com jornalismo, eu tinha trabalhado apenas em assessoria de comunicação, na Link Comunicação. Sim, conheço. Mas então, como você escolheu a profissão de jornalista antes de entrar na Itatiaia, antes de tudo? Como foi essa opção? Foi um pouco no acaso, né? Porque eu havia pensado em fazer diversos cursos e o jornalismo nunca tinha passado pela cabeça, assim. Aí eu saí de Cefet, me formei, aí eu pensei em fazer história. Eu tentei história na Federal, mas não deu muito certo. Pensei em fazer geografia, eu queria muito história pela questão de arqueologia, eu sempre fui muito apaixonado com essa área, assim. Pensei em vários cursos, até que eu fiz o ProUni, né? E aí, pela minha pontuação, eu tive que escolher alguns cursos. Aí, com isso, eles falaram que eu poderia escolher um outro curso, né? Aí deram algumas opções, estava história, estava geografia, estava jornalismo. Aí, na hora, eu até liguei para o meu pai, aí, conversando, foi um assunto rápido, de 5 minutos, falou: pai, olha, tem que escolher esses cursos, e aí? Porque eu já estava realmente completamente em dúvida do que eu faria. Eu falei: faz jornalismo, a gente gosta, né, de futebol, eu sempre cresci com futebol, jogando futebol, assistindo futebol com meu pai, debatendo futebol, e que sempre com o pensamento, um dia quem sabe eu trabalho na Rádio Itatiaia. E acabou que as coisas foram encaixando até dar certo. Bacana. Então sempre a formação e a graduação sempre funilada no jornalismo esportivo. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Nunca... As outras áreas me encantavam bastante, sobretudo alguma coisa do jornalismo cultural e tudo, assim. Até eu sempre gostei de escrever, mas um texto mais leve, mais descontraído. Depois que eu fui entendendo um pouco mais, aprofundando sobre estruturas de texto, estilos também, eu vi que eu dominava um pouco mais a crônica, assim, eu sempre gostei. Só que a crônica, hoje em dia, no jornalismo, é um texto que está praticamente em desuso. E eu gostava da crônica esportiva de muito tempo atrás, tipo Nelson Rodrigues, Mário Filho, né, que são os clássicos assim, do jornalismo. E acabou que essa paixão por futebol e por crônica me fez, né, gostar ainda mais assim, do jornalismo escrito, por incrível que pareça, mas eu nunca tive pretensão em trabalhar com jornalismo escrito, eu sempre gostei de rádio. Entendi. Então, assim, hoje você é repórter. Na Rádio Itatiaia, na verdade, eu faço de tudo um pouco. Eu sou repórter, eu sou produtor, eu sou apresentador quando precisa, eu faço de tudo, assim. Como que você vê o jornalismo hoje? Se é desvalorizado, se não é desvalorizado e essa problematização que a gente sempre está envolvido? Olha, é um debate bem amplo, assim. Bom, algumas empresas tratam o profissional com um pouco mais de respeito, outras nem tanto. De fato, é uma profissão que eu acredito que seja uma profissão bastante importante, né? Pelo caráter dela, pela responsabilidade, né? De você entrar na casa de uma pessoa, seja através do rádio, da televisão, de um jornal, para levar uma informação, pela sua responsabilidade com os fatos, né? Você tem que tomar um certo cuidado a passar a informação para outra pessoa, tem que aqueles critérios mesmo de noticiabilidade, a questão da gente apurar bem a informação. Então é uma profissão muito bonita, né, e muito importante. Agora, o que a gente vê é que, sobretudo, as empresas de comunicação não tratam esse profissional, acho que com devido respeito, principalmente com a questão de salário. Algumas empresas respeitam bastante, até mesmo com relação à carga horária profissional, outras não. Agora, a questão do salário ser defasado e com as dificuldades também da profissão, um exemplo rápido, você vai fazer um concurso, quem faz direito, por exemplo, se depara com 30, 40 vagas. E na maior parte dos concursos públicos a gente vê que tem uma vaga de jornalismo. Às vezes é um jornalista para uma empresa, assim. Então isso faz com que seja uma profissão um pouco menos, né? A gente colocar num grau aí de medicina, de engenharia, de outros cursos aí, esteja um pouquinho abaixo em termos de remuneração profissional mesmo e de valorização do profissional. Mas
acredito que é uma profissão tão importante quanto as outras. Agora, uma pergunta que a gente estudou bastante nesse semestre e tivemos várias respostas dos profissionais, algumas mais românticas a respeito do jornalismo, outras mais desiludidas. Queria te perguntar também, para que serve o jornalismo? Olha, eu acho que o jornalismo, ele serve sobretudo para, não digo nem formar a opinião do outro, mas para contribuir para que a outra pessoa, para quem lê, para quem escuta, para quem assiste, tenha uma nova visão de mundo. Não que a gente tenha a pretensão, às vezes, de formar opinião, mas que seja uma opinião a mais, né? Que abra um leque a mais na cabeça da pessoa, que sirva simplesmente para você refletir sobre um fato do cotidiano e até mesmo para você se deparar com questões bastante complicadas, como a gente tem visto nos últimos dias, nas redes sociais, enfim, tomando grande proporção essa campanha contra o assédio à mulher. Então, são questões que entram em pauta que eu acho que o jornalismo ele entra muito para esclarecer um pouco essa questão de você realmente ouvir os dois lados, você colocar na mesa um debate. Eu acho que essa é a principal importância do jornalismo. Eu estou falando do jornalismo como um todo, né? Qual foi a cobertura mais marcante? Nossa, são várias situações marcantes assim dentro do esporte. Desde situações bem básicas, bem simples, como um primeiro jogo que você vai cobrir, como algumas coberturas de jogos nem tão importantes. Por exemplo, eu já fiz jogos aí de América contra Guarani de Divinópolis, em Divinópolis, um jogo teoricamente básico do futebol mineiro, mas para mim foi uma cobertura muito interessante, foi um dos meus primeiros jogos, assim, desde uma Copa das Confederações, né, que embora eu não estivesse no estádio, né, no Maracanã, mas a gente sente aquele clima, a questão de você poder escrever um texto sobre aquilo, são jogadores de outras partes, né, do mundo, mas sem dúvida alguma marcante para mim foi uma viagem que eu fiz à Argentina para o jogo Atlético e o Newell's Old Boys, né, ano passado pela Copa Libertadores. Foi muito bacante porque, como eu sempre vivi o futebol, eu pude ver de perto, né, a torcida local, a cultura, a forma dos torcedores torcerem. Aquilo para mim me marcou bastante, eu tenho isso muito fresco na memória, porque você sai de um país, né, de onde você está habituado, para outro. É uma cultura diferente, mas a gente vê que a linguagem de futebol é a mesma em toda parte do mundo. É paixão, é emoção, torcedor, né? Então isso me marcou bastante.